bem, meus irmãos, vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Pedimos a tua ajuda nesta hora, pois cremos que o que o Senhor tem feito, a promessa está cumprida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre o profeta da noiva. Amém. Temos aprendido com o irmão Brana que um profeta, ele não pode misturar os ofícios, né? O irmão Brana nos ensina que o que é um profeta. O próprio irmão Brana chegou a ficar com sua mente um pouco confusa até 1962, o próprio irmão Brana estava um pouco confuso com respeito ao ministério profético, porque Deus o havia chamado para um ministério profético. Deus havia dito ao irmão Brana, quando criança, que não era para ele beber, nem fumar, nem prostituir o seu corpo, porque quando ele crescesse,
ele tinha uma obra para ser feito. E aquilo foi passando os tempos, os anos, e o irmão Brana tendo um belo e grande trabalho de cura divina, de discernimento de espírito, com as campanhas de cura divina indo ao redor do mundo, fazendo um grande trabalho, sendo usado por Deus, que até mesmo os pentecostais patrocinavam suas campanhas e reconhecem que o irmão Brana tinha um dom, e milhares de pessoas eram curadas. Mas o irmão Brana sabia que o que Deus falou lá no Rio Ohio, em 1933, quando aquela coluna de fogo apareceu, quando o irmão Brana estava batizando a 17ª pessoa, em nome de Jesus Cristo, aquela coluna de fogo apareceu e disse: assim como João Batista precursou minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. E o irmão Brana tinha o conhecimento de que João Batista, sendo precursor, foi um profeta, e que ele, como precursor, seria também um profeta, pois a Bíblia havia prometido que Deus levantaria um profeta antes que viesse o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias 4, versos 5 e 6. Aquele dia que não vai ficar nem raiz nem ramos, aquele dia que vos abrasará, diz o Senhor. Então o irmão Brana sabia que o que Jesus havia dito em Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, era para o tempo dele. Haveria de aparecer um homem com ministério, um ofício de Elias, precursor da segunda vinda de Cristo, certo? E que esse profeta, Elias, seria o 7º anjo de Apocalipse 10:7. O Brana sempre identificou o Elias de Malaquias 4 sendo o mesmo 7º anjo de Apocalipse 10:7, certo? É o mesmo indivíduo. Em Malaquias 4, versos 5 e 6, o Elias que viria antes do dia grande e terrível do Senhor, o Elias que viria para restaurar todas as coisas, Mateus 17:11, é o mesmo 7º anjo de Apocalipse 3:14, é o anjo da igreja que está em Laodiceia, este diz o Amém. É o mesmo 7º anjo de Apocalipse 10:7, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, o irmão Brana sabia que essas escrituras estavam se referindo ao ministério profético do seu dia e que ela estava relacionada com seu ministério, certo? Mas até 62, o irmão Brana começou seu ministério em 33, certo? Até de 33 para frente, o irmão Brana saiu com o ministério que Deus havia dado para ele, com a primeira e a segunda etapa ou fases do seu ministério, pegando na mão da pessoa, sabendo que ela estava enferma, orando por ela, ela sendo curada. Primeira etapa do ministério. A segunda etapa, discernindo os pensamentos das pessoas, seus corações, suas vidas, o que fez, estava fazendo, o que iria fazer. E além desses sinais, predizendo coisas, acontecimentos futuros, como você sabe das 7 visões que ele teve, profetizando também Los Angeles indo para o fundo, certo? Então veja que o irmão Brana tinha manifestações que já estava mostrando ao povo que ele tinha um ministério diferenciado, certo? Diferente de Billy Graham, de Oral Roberts, que Billy Graham não tinha visão, não previa coisas, era um pregador que pregava o arrependimento no meio da igreja formal, nominal. E você vê também Oral Roberts, pregador mais voltado aos pentecostais, orando aos enfermos, curando os enfermos,
com muitos sinais também, mas ele não previa coisas, não tinha visão, não discernia os pensamentos, certo? Então você vê o irmão Branham com ministérios diferentes, peculiar. Então de 33 até 62, você vê o irmão Branham chegando numa bifurcação, porque ele sabia que mesmo os sinais não vindicam o ministério profético. O Branham sabia que o que vindica um profeta é quando a palavra vem a ele. O assim diz o Senhor. E Branham sabia que até então ele não tinha tido o assim diz o Senhor, certo? E veio como ele ia restaurando a doutrina apostólica. Mas você sabe que irmão Branham, eu vou ler para você, estava aqui numa bifurcação, questionando, falando, perguntando, né? Eu vou ler com você na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, certo? 68 e 69. Vamos ler mensagens antes de 63, antes dos selos, e vamos também ler mensagem após os selos, após 63, para você ver a diferença, né? A posição do profeta, o que ele estava se referindo, né? Antes de 63 e após 63, certo? Seu pensamento, como muda, né? E a sua certeza, a sua convicção, né? Aqui em 62 estava em dúvida, em 63 ele não tinha mais dúvida, certo? Com respeito ao seu ministério. E em 62 para trás, você vê o irmão Branham pregando, falando coisas, algumas coisas que não tinha tido ainda revelação e que aquilo não estava correto. 63 para frente, Branham tinha tido a revelação e aquilo agora foi corrigindo algumas mensagens que ele anteriormente havia pregado. E publicamente ele fez isso. Publicamente. Ele não chegou apenas no púlpito, pregando uma mensagem de forma sutil, corrigindo, sem dizer que estava corrigindo, deixando o povo ali, sim. Não, ele vinha publicamente, dizia que estava aquilo, era errado, e agora aquilo chegou de forma diferente. A revelação veio contrariando ao que ele pensava. Que há pregadores que fazem isso, vê que pregou algo errado, mas não tem coragem, humildade para chegar no púlpito e dizer, olha, aquilo que eu preguei estava errado, agora é assim, 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 essa é a verdade. Não, vem corrigindo, corrige sim algumas coisas, mas de forma bem sutil, sabe? O povo nem percebe muito, só quem está muito atento e acompanhando as pregações, certo? Mas não diz eu corrigi isso, eu corrigi aquilo, não. Vão corrigindo de forma sutil ali, algumas coisinhas, enfim. O Branham não fazia isso. O Branham tinha humildade, tinha responsabilidade. Vamos aqui ler a mensagem do profeta. Pondo-nos ao lado de Jesus, 68 e 69, certo? Vamos lá. Agora, isso aqui foi pregado, essa mensagem, dia 1º de junho de 1962, certo? 1º de junho de 1962, e portanto, antes dos selos, Branham aqui estava com dúvidas, certo? Ele diz assim, vamos lá. Agora, aqui estamos então, bem aqui no fim dos tempos. Se Deus realmente me chamou, olha só. Agora ouça. Isto não é para ser repetido. Se ele realmente me chamou para ser seu profeta, certo? Se ele realmente me chamou para ser seu profeta, então com certeza não carrego o ofício de um. Até 62 está dizendo, se ele me chamou para ser um profeta, eu não carrego o ofício de um. Por quê? Os profetas não evangelizam. Irmão Branham estava evangelizando o mundo nas campanhas de cura divina.
Os profetas não evangelizam. Um profeta se esconde no deserto, a sós com Deus, até que obtenha exata e diretamente o que Deus deseja que faça. E ele vem imediatamente e entrega a sua mensagem. E volta de novo para o deserto. Ele não é um evangelista. Um profeta não é um evangelista. E irmão Branham estava fazendo um trabalho evangelístico. Um profeta não é um evangelista. Tendo reuniões e obtendo cooperação e todas essas coisas como os evangelistas fazem. Ele não ensina como os evangelistas. Ele tem o assim diz o Senhor. É isto, e é isto, isto é tudo. Ele dá isto, lança isto para fora e deixa os fragmentos caírem onde desejarem. E então aí vai ele outra vez, ninguém sabe onde ele está e ele está isolado em alguma parte. Essa é a característica de um profeta. 69. Agora, eu não posso, se ele me chamou para ser aquilo o quê? Um profeta? Eu não posso ser um evangelista. E se ele me chamou para ser um evangelista, eu não posso ser um profeta. Agora, você entendeu o que quer dizer? Eu não sei o que fazer. Eu estava em dúvida que Deus o havia chamado para ser um profeta, mas ele não tinha recebido a revelação, o assim diz o Senhor, e estava fazendo um trabalho de um evangelista. Estava agora nessa dúvida. Ele me chamou para ser profeta ou para fazer um trabalho de evangelista? Porque se for para ser evangelista, eu não posso ser um profeta. E se for para ser profeta, eu não posso ser evangelista. Porque um evangelista não profetiza, não tem o assim do Senhor. E um profeta não evangeliza. Está entendendo? Não há uma mistura de ministério, de ofício. Então, prosseguindo. Eu não sei o que fazer. Eu o fiz reverentemente quando ele me disse primeiro sobre o eu segurar na mão das pessoas e orar por elas, e então conhecer o segredo de seus corações e todas essas diferentes coisas. Certo? E, irmão, isto é infalível, você sabe que isto é a verdade, cada um de vocês sabe disto, vê? E como ele me disse que isto correria através do mundo, e isto foi feito exatamente, cada nação sob os céus tem ouvido isto. Em toda parte, jornais, gravações de fitas, em toda parte, eu não sei como isto foi feito, mas através de todo o mundo, as cartas estão chegando, e o povo lá da Tailândia, e os Hottentots lá atrás, como aqueles missionários têm lotado ali com aquelas fitas, e dado aquela interpretação da palavra, e agora nós ouvimos através de todo o mundo, vê? Ao redor do mundo, agora eles, a igreja é universalmente predestinada em todas as partes, estando dois numa cama, dois no campo, vem, toma um e deixa o outro. Então, Borana está aqui dizendo que se Deus o chamou para ser um profeta, ele não poderia evangelizar. E se Deus o chamou para ser um evangelista, ele não poderia ter um ministério profético do assim diz o Senhor. Por quê? Porque não há uma mistura de ministérios. Isso em 62, viu, irmão? E até 62 você sabe que Branham não tinha recebido a revelação dos selos, que é o assim diz o Senhor, a sua terceira etapa. E o que ele tinha eram sinais da primeira e segunda etapa, evangelizando ao mundo. Certo? Então, em 62, estava ele confuso. Mas vamos ler aqui em 63 agora, certo? Na verdade, 1965, alimento espiritual a seu devido tempo. A mensagem é alimento espiritual, o alimento espiritual em seu devido tempo, pregado em 18 de julho de 65, portanto, após os selos, que o selo foi pregado em 63.
Essa mensagem aqui, alimento espiritual, foi em 65 meses antes do irmão Brana partir. Certo? Parágrafo 100. Deixa eu ver aqui, parágrafo 141 da mensagem Alimento Espiritual no Seu Tempo. Podemos ler? Me acompanhe, por favor. Certo? Isso já é após os selos. Certo? O que Brana diz? Diz assim: agora eu não tenho uma fila de oração deste tipo há muito tempo. Quanto se lembro da minha comissão, quando construímos o tabernáculo aqui, disse: faze a obra de um evangelista. Não disse que eu era evangelista. Olha só, o Brana está agora posicionando a coisa. Ele disse: faze a obra de um evangelista. Não disse que eu era um evangelista. Certo, irmão? Disse: faze a obra de um evangelista. Veja, porque virá a hora em que isso há de ser mudado. Essa hora está chegando muito bem agora nisto. Veja. Não se pode misturar 2 ou 3 ministérios diferentes. Não se pode misturar 2 ou 3 ministérios diferentes. Pastor e evangelista ao mesmo tempo. Não pode. Não se pode ser um profeta e talvez um pastor. Você está entendendo isso? Não se mistura. Ao mesmo tempo, veja, porque se tem trabalhos diferentes, ministérios diferentes. Certo? Então, o irmão Brana diz que Deus havia dito para ele: faze a obra de um evangelista. Ele não disse que eu era um evangelista. Certo, irmão? Então, quando você lê o quíntuplo de Efésios 4:11, que Deus mesmo escolheu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, você tem que entender que nós já ouvimos por aí que esse quíntuplo estava todo no irmão Brana. O irmão Brana era um evangelista, o irmão Brana era um pastor. Não, o irmão Brana não era um evangelista. Ele diz aqui que não era. Ele diz que não era um pastor. Ele era um profeta. O que Deus falou para o irmão Brana foi para ele fazer um trabalho de um evangelista. Fazer o trabalho de um evangelista não quer dizer que ele era um evangelista. O irmão Brana está aqui dizendo, vou ler de novo 141, alimento espiritual no seu devido tempo, certo? Ele diz assim: agora eu não tenho uma fila de oração deste tipo há muito tempo. Quando se relembro da minha comissão, quando construímos o tabernáculo aqui, disse: faze a obra de um evangelista. Quero grifar agora essa parte aqui, ó. Não disse que eu era um evangelista. Não disse que eu era um evangelista. Deus não disse: tu és um evangelista. Não, faz a obra de um. Certo? Não disse que era um evangelista. Ele disse: faz a obra de um evangelista. Veja, porque virá o tempo que não sofrerão. Então, você entende que Brana era um profeta. Certo? Brana era um profeta. Prosseguindo ainda na mesma mensagem, Brana diz, 142, não se pode misturar 2 ou 3 ministérios diferentes. Pastor e evangelista ao mesmo tempo. Não tem um pastor, não tem aquele jeito, aquela comissão, aquele dom de evangelizar. O evangelista não tem aquele dom, aquela comissão de pastorear. Então, pastor e evangelista ao mesmo tempo, não se pode ser um profeta e talvez um pastor. Não se pode ser um profeta e um pastor. Pastor é pastor, profeta é profeta.
Ao mesmo tempo, veja, porque senão se tem trabalho diferente, ministério diferente. Não há como misturar os ofícios ministeriais. 143. Mas o Senhor me deu o que eu devia fazer na minha mensagem. Mas o Senhor me deu o que eu devia fazer em minha mensagem. Mas então ele disse: faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Virá a hora em que não sofrerão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é a mensagem profética. A sã doutrina é a revelação dos 7 selos. Então, Brana usou, Deus deu esta mensagem, esta escritura para o irmão Brana: faze a obra de um evangelista, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina. Você vai fazer um trabalho evangelístico com a campanha de primeira e segunda etapa, até que chegue a sã doutrina. A sã doutrina é a revelação dos selos, é a terceira etapa. É o assino do Senhor, é a mensagem. Não sofrerão a sã doutrina. Prosseguindo a leitura, ele diz: como isso veio agora. Como isso veio agora. Isso que é a sã doutrina. Toda a igreja de denominação me rejeitou. Rejeitou quando? Na primeira e segunda etapa? Não, na primeira e segunda etapa ele estava fazendo um trabalho evangelístico, como um evangelista, com cidades, milhares de pessoas. Mas aqui ele disse: como isso veio agora, o que? A sã doutrina. E toda a igreja, a denominação, me rejeitou. Rejeitou Brana quando ele pregou os selos, na terceira etapa. Elas não suportaram ou suportariam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, introduzirão seus próprios professores e se voltarão às fábulas e farão grandes coisas de proezas, como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Mas o seu desvario será manifesto. Está vendo? Está vendo? Muito bem. Personificadores, você vê como Janes e Jambres. Então você tem, irmão Brana, como profeta agora de 63, na revelação dos selos para frente. Certo? Ele nasceu profeta. E Deus o vindicou como profeta quando cumpriu a palavra em seu dia. Apocalipse 10, de 1 a 7. Você, irmão Brana, citou essas escrituras e disse ele o que foi aquilo no Monte Pôr do Sol, a nuvem misteriosa, ser Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, de 1 a 7. E você vê Deus agora trazendo o assino do Senhor ao irmão Brana, cumprindo seu ministério profético de 7º anjo, o profeta da noiva. Certo, meus irmãos? Você entende isso, né? Creio que você está entendendo essas coisas tão boas que temos. Agora em 65, Brana não tem mais dúvida. A dúvida que eles tinham em 63, eles dizem assim: se Deus me chamou para ser um profeta, eu não posso ser, porque os profetas não evangelizam. Se Deus me chamou para ser evangelista, eu não posso ser, porque os evangelistas não têm um ministério profético. Então Brana estava em dúvida, porque não há como misturar ofícios. Mas aqui em 65, Brana disse que Deus falou para ele fazer a obra de um evangelista. Ele não me disse que eu era um evangelista, disse para fazer a obra de um. Então Brana não era um evangelista, presta atenção. Brana não era um evangelista de Efésios 4:11. Brana tinha um ministério evangelístico de Efésios 4:11. Não, senhor. Brana aqui está dizendo que Deus falou para ele: faze a obra de um evangelista. Ele não disse que ele era um evangelista. Que evangelista nasce evangelista. Profeta nasce profeta. Mas Brana não nasceu evangelista, mas Brana nasceu profeta. Deus disse: faze a obra de um evangelista. Não que ele era um. Você entende isso? Por quê? Porque ele precisava
por meio dos sinais de primeira e segunda etapa, chamar a atenção das pessoas. Irmão Brana diz que os sinais chamam a atenção das pessoas para a mensagem que após os sinais vem. É a isca, diz o irmão Brana. Primeira e segunda etapa foi a isca lançada para atrair os peixes, para apanhá-los na terceira etapa, na revelação dos selos, na abertura da palavra. Então, em 65, Brana já tinha certeza que ele era profeta. Nasceu profeta. Certo, irmãos? Muito bem. Agora, quero ler mais uma mensagem aqui para os irmãos. Junho de 63, parado na brecha. Certo? Irmão Brana desejou, ele tinha agora certeza se ele era o profeta. Então, ele pensou, em dar uma argumentação para Deus, para deixar o povo, deixar as pessoas, de forma que o irmão Brana estava pregando a mensagem. Estava sendo rejeitado, porque é isso que acontece. Quando você prega a verdade, você é abandonado, você é rejeitado. Você não tem mais cooperação de ninguém. E aconteceu com o irmão Brana isso. Você prega a verdade, você mostra a verdade, as pessoas não te atendem, não te ouvem. Você vê as mulheres, os homens, as pessoas cada dia mais vivendo de forma ruim, cada dia ficando piores. Em vez de melhorar, eles estavam piorando, assimilando a mensagem. Parece que eles estavam ouvindo de um lado do ouvido, saindo por outro lado. E você vê, irmão, isso entristeceu o irmão Brana, ao ponto dele criar um complexo. E ele perdeu o sentimento pelo povo, pelas pessoas. E você sabe que o irmão Brana queria se afastar das pessoas exatamente pelo fato das pessoas não ouvirem sua mensagem, não melhorarem de vida, não assimilar a mensagem. Ele diz na mensagem Parado na Brecha, e fala sobre isso. Ele desejou ir para a montanha, ir para o mato. Ele perdeu o sentimento com as pessoas pelo fato delas não quererem ouvir, irmão Brana. Não mudarem de vida. Quanto mais pregava, pior as pessoas ficavam. E é isso que tem acontecido desde o tempo do irmão Brana até hoje, que é o ministério da noiva, que começou com o irmão Brana, o profeta da noiva, e prossegue esta noiva com os pastores, evangelistas e mestres, sendo o irmão Brana o profeta e apóstolo, o ofício mais elevado. Ele é o profeta da noiva. Não tem um profeta da noiva aqui. O profeta da noiva foi o irmão Brana. Nós somos esse povo, esta noiva, e Brana está incluído. E desde lá até hoje você vê as pessoas piorando de vida. Casais, famílias, esposos, esposas. É lamentável. E Brana perdeu esse sentimento. Desejou ir para o mato. E Deus lhe deu um sonho. E ele se via no sonho como um vagabundo, um mendigo. A expressão que Brana usou foi vagabundo. Vagabundando. E Deus falou para ele: você virará um vagabundo se for morar lá na montanha, no mato. Tua esposa te deixará. Ela se irá também. Não só as pessoas te deixarão, mas tua esposa também te deixará. Aí o irmão Brana conta aqui na mensagem Parado na Brecha esse fato. Certo? Quero ler para você. Parado na Brecha, 118.
em diante. Já li outras vezes, quero ler com os irmãos mais, porque veja, irmão, a gente sabe que a mensagem do irmão Brana, ela prossegue até agora. Os selos prosseguem até aqui. A terceira etapa está prosseguindo. O ministério de Brana, o ministério da noiva, ele está sendo levado até aqui e vai até o rapto. Começou com o irmão Brana, profeta e apóstolo da noiva, e segue em diante o mesmo ministério profético, só que agora a mensagem profética sendo repetida por esse ministério de pastores, evangelistas e mestres. Isso é Efésios 4:11. E as pessoas ouvem esta mensagem e não assimilam, não admitem, e não sabem que esta mensagem dos trovões, dos selos, está preparando essa esposa para ser levada no rapto. Mas é lamentável que tem pessoas que parece que o mundo está tão bom aqui, o mundo está tão maravilhoso, que elas preferem, parece que, ficar aqui, do que se esforçar para ir no rapto, lutar pela vida eterna, a fé que uma vez foi dada aos santos. Prosseguindo, a leitura 118, parado na brecha, podemos ler? Observe, um branco está contando aqui sobre o sonho que ele teve, o que Deus falou para ele. Enfim, ele disse: ela disse, execute seus planos, você estará daquela maneira. Ela, quem é a voz, falou para o irmão Brana, Deus falou para o irmão Brana, execute seus planos, vá para o monte, vá para a montanha, se isole da civilização, execute seus planos, que você estará daquela maneira. Que maneira? Um vagabundo, como no sonho. Eu disse, mas, Senhor, eu não quero ficar daquele jeito, virar um mendigo. Disse, sua esposa se irá também, ela vai te deixar se você for para o mato. Ela não viverá lá em cima daquelas montanhas, daquela maneira. E você se tornará um vagabundo exatamente como o sonho mostrou-lhe que você ficaria. Eu disse, mas eu não quero ser aquilo. Eu não quero ter de viver daquela maneira. Eu desejo fazer algo diferente. Mas me foi dito, olha só o argumento do irmão Brana. Me foi dito que tu me chamaste para ser um profeta. E eu desejo viver na região despovoada como um profeta. Mas eu estava usando o meu próprio pretexto para que então eu pudesse caçar. O Bruno agora usando um pretexto. Senhor, tu não me chamou para ser profeta? Eu quero ser um profeta, então viver na região despovoada, nas montanhas. Aí diz, mas eu estava usando um pretexto, meu próprio pretexto, para ir caçar, para o meu próprio bem. Eu estava agora argumentando com Deus, até parece que Deus não o conhecia, não sabia seus pensamentos, seus propósitos, suas vontades. Parece que ia enganar Deus. 121. E ele disse, mas aquilo foi os profetas do Velho Testamento. Profeta do Velho Testamento, que vão para a montanha, se isolam da sociedade, da civilização. Ele vem com a mensagem, prega e volta. Aquilo foi os profetas do Velho Testamento. Você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto que aquele. Por quê? Irmão Brana diz que na mensagem de Laodiceia, que o sétimo anjo mensageiro a Laodiceia, que era o Elias, que foi o irmão Brana, diz, esse mensageiro, ele terá o ministério profético da pedra de coroa, e será tão cabalmente vindicado, e mais vindicado que qualquer outro profeta, desde Enoque até hoje. E é o que Deus está falando para o irmão Brana aqui, ó. Aquilo foi o profeta do Velho Testamento. Você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto que aqueles. Por que mais alto que aqueles? Porque aqueles foram parte da palavra. Aqueles não conheceram os mistérios dos selos. Aqueles não souberam nada do que estava escondido na Bíblia.
Aqueles não puderam trazer um ministério com a revelação de tudo aquilo que Deus tinha escondido de todos os séculos. Aqueles profetas do Velho Testamento não puderam trazer o que Adão perdeu, a palavra falada. Senão Moisés, você toma aquilo que Adão perdeu, o livro. O livro foi que Adão perdeu. E quando Adão tinha um livro, ele tinha o poder da palavra, dando nome aos animais, chamando os ventos. Ele era o Deus da terra. Quando Adão caiu, pecou, ele perdeu a vida eterna e os direitos à vida eterna. E o livro que estava, o livro, o Brana disse que ele perdeu o livro. E o livro não foi para a mão de Satanás, o livro voltou para a mão do dono original, voltou para Deus, porque o livro é o próprio Deus. Ele é o livro, ele é o livrinho. E quando você o vê lá, nascendo de uma virgem, você vê a palavra se encarnando, é o livro. Jesus era o livro, por isso que ele é o segundo Adão. E ao descer e cumprir seu trabalho profético de Filho do Homem, Deus numa carne humana, Jesus Cristo, era o livro. Por isso que você vê Jesus fazendo o que Adão havia feito. Adão tendo controle da natureza, Jesus tendo controle da natureza. Mar, aquieta-te. Era o livro. E esse livro subiu de novo. 2000 anos intercedendo como cordeiro, como filho de Deus, cordeiro, intercessor, advogado. No final das eras, você vê o livro descendo outra vez. É o livro, é o segundo Adão outra vez descendo, não é o terceiro, é o segundo descendo outra vez. Você tem que vê-lo como espírito. Ele tem que ter uma carne para operar. E ele se encarnou na carne de Brana, o profeta da noiva. O profeta da noiva. Que você vê o trabalho de Deus, o Espírito Santo, Cristo, o segundo Adão, encarnado em Brana, a parte da noiva. Glória a Deus. Que trabalho maravilhoso. Por isso Deus falou para o irmão Brana: você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto que aqueles. Ele disse: você tem mais dons. Além disso, você foi chamado para orar pelos enfermos e para pregar o evangelho. Primeira e segunda etapa. E na forma apostólica, quero grifar essa parte aqui, que isso é muito interessante. Isso que fez o irmão Brana um ofício mais alto. Ele disse: e na forma apostólica, quero grifar aqui para você ver, você tem conhecimento de coisas maiores. 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 O que é conhecer coisas maiores que aqueles profetas? É conhecer os mistérios dos selos que estavam escondidos na Bíblia, que eles não conheceram, nem Paulo conheceu. Você tem conhecimento de coisas maiores. O que é isso? É conhecer os segredos das Escrituras, os mistérios das Escrituras. 7 selos, 7 trovões, que Brana conheceu. Amém, meus irmãos? Creio que você está compreendendo isto, certo? E esse é o motivo de Brana ter sido o profeta da noiva. Agora, isso entristece qualquer ministro. Entristeceu o irmão Brana. E não pode ser diferente hoje. A mensagem ser pregada, ser divulgada,
E os que ouvem a mensagem de uma forma superficial, conhecendo coisas maiores, entrando num lado do ouvido, sair por outro. Esposos continuando vivendo a vida diferente, esposas vivendo a vida diferente, conhecendo a mensagem. É uma tristeza quando algum pastor ouve do marido ou ouve da esposa reclamando do marido, o marido da esposa, reclamando dos filhos, os filhos reclamando dos pais. É triste pelo conhecimento da mensagem, do nível de conhecimento. Deveremos ser pessoas melhores. Eu me incluo no meio do povo. Não posso dizer vocês deveriam ser pessoas melhores. Nós deveríamos ser pessoas melhores pelo conhecimento da mensagem que temos. Agora, é bem verdade que não há uma fabricação, uma manufatura, uma imitação. Nada e nem ninguém pode fazer isto, senão Deus. Uma vez nos entregando na mão de Deus, Deus entra e toma o controle. Agora, você não pode reclamar do seu marido, foi você que escolheu ele. Tem que reclamar de você, que talvez não tenha sabido fazer a escolha certa. Agora, eu pergunto, aí você diz, vou largar ele para encontrar uma pessoa, a pessoa certa. Eu vou largar dela para encontrar a pessoa certa. O dia que você encontrar a pessoa certa, me mostra. Na verdade, você sabe que ele pode estar pensando a mesma coisa de você. A verdade do assunto é que cada um tem que aprender a conviver com a escolha que fez. Certo? E levar adiante essa escolha. Você é uma natureza, você veio de uma família, talvez da macumba, sei lá de onde, que te ensinaram os costumes, sei lá o quê. Então você veio daquele ensinamento, sei lá, da católica, do evangelismo, sei lá do quê. De um ensinamento diferente, uma educação diferente. E ainda tem a natureza do teu pai e da tua mãe que está dentro de você. Talvez um temperamental, um desconfiado, um mentiroso, sei lá o quê. A família carrega aquele temperamento. E ainda tem aquela doutrina, aquele ensinamento, aquela educação de casa. Aí você encontra uma outra pessoa que não tem nada a ver com você, de uma outra família, uma outra natureza. Certo? Talvez também um mentiroso, sei lá. Aquela natureza vem. Temperamento da natureza da família. E teve outro ensinamento, uma outra educação. Aí você se encontra, se atrai por aquele corpo que hoje é bonitinho, né? Como diz as pessoas por aí. Não sabe que esse corpo vai ficar velho lá na frente, todo enrugado. Aí se junta, vocês vão morar junto, numa mesma casa. Agora imagina você, com uma pessoa diferente. Teu gosto é um, o gosto dessa pessoa é outro. Talvez goste de macarrão, ele gosta de arroz, ele gosta de feijão, ele não gosta. E assim você vai vendo que é uma construção. A família é uma construção. Não há uma receita, faz isso aqui que dá certo. Certo? Você vai construir sua família. É por isso que você não pode ter, antes de casar, uma experiência de casal antes. Porque senão você vai se frustrar, entristecer, ficar doente. Antes de casar, é namoro. O que é namoro?
é beijar na boca, se agarrar por aí, sair nos escuros, como fazem os denominacionais, copiando o namoro mundano. O pastor está pregando no culto, os jovens estão lá fora no muro, por trás das moitas, se agarrando. E os pais acham que foi para o culto, adorar a Deus. Não, filho. E aí quando você vê, já perdeu virgindade, já não é mais virgem, já não é mais nada, aí o pai obriga a casar, aí já se obriga, vão para o cartório, fazem casamento, se une, quando vê de 1 ano, 2, 3 anos, já separou. Às vezes nem casa, antes de casar, já rompeu. Quem sai no prejuízo? Então você tem que ver, irmão Brano ensina que casamento é palavra. Quando você escolhe aquela pessoa, que ela escolhe você, diz: quer casar comigo? Quero. Você aceita? E aquela palavra uniu vocês dois diante de Deus. Não é pastor que te une, não é cartório que te une, é você e aquela pessoa dizendo: eu quero casar com você, você aceita? E diz: eu aceito. Sim, 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 sim. Deu sim, vocês estão unidos diante de Deus. É o que José e Maria estavam diante de Deus, unidos pelo sim. Você entende isso? Tem pessoas que não sabem o tipo de mensagem que temos, certo? E acham que nós somos quadrados, somos antiquados pelo tipo de pregação que a gente prega. Então veja, irmão, as coisas são diferentes, não são como nós pensamos, certo? É uma mensagem, parece louca, dura, mas é uma mensagem que nos prepara para ser arrebatado. Uma mensagem que nos faz, nos ensina a viver corretamente, de uma melhor maneira, para ter um casamento, não que não tenha problemas, dificuldades, altos e baixos, que todos têm. Uma hora está alegre, outra hora está triste, uma hora está enfermo, outra está sadio, uma hora está feliz, outra hora está triste, assim você vai caminhando, um ajudando o outro, certo? O problema é que parece que um quer prejudicar o outro. Então veja, é o que Cristo tem feito por nós, certo, meus irmãos? Irmão Brana, como profeta, no ministério profético, poderia dizer, agora ele tinha certeza que ele era um profeta, porque o assim diz o Senhor veio a ele, certo? O assim diz o Senhor veio ao irmão Brana. Quando ele fala na mensagem dos ungidos dos últimos dias, vou citar para você, 262, ele diz que o 7º anjo, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem, certo? Ele diz: lembre-se, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, certo? A primeira etapa, cura. A segunda etapa, profecia. A terceira etapa, a revelação da palavra, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra de Deus. E diz ele: não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Entende? E Brana recebeu a palavra, o assim diz o Senhor, em 63, quando ele recebeu a abertura dos selos. Não importa se os teólogos, os pentecostais, os críticos não entendem os selos e chamam Brana de um falso profeta. O importante é que você veja os selos de acordo com a Bíblia, certo? E Brana, sabendo que ele era um profeta, veja o que ele diz aqui na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, 237. Está chamando a responsabilidade agora dos ministros, certo? Dos ministros. E Brana está dizendo algo aqui que é um conselho para que nós, pastores, pregadores, venhamos cumprir esse conselho, certo? Que um profeta agora tem dado para cada um de nós, ok? Vamos ler aqui então o que ele diz. 237. Ele diz assim: vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Olha só, isso é um conselho de um profeta.
E Brana, sabendo que ele era profeta da noiva, profeta de Efésios 4:11, certo? Ele está dando esse conselho para que nós, pastores, venhamos pegar a mensagem de Brana e apenas repeti-la. Não introduzir nenhum pensamento, nenhuma ideia, nenhuma ideologia. Porque vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Ou vocês, evangelistas, dizer a um pastor. Vejam, cada um tem seu ofício e se está inteiramente, perfeitamente edificado. Certo? Então nós acompanhamos o que Deus tem feito. A Escritura nos mostra que esta mensagem ela é perfeita, a revelação dos selos, nos colocando no patamar, no lugar de arrebatamento. Esse povo, esta igreja noiva, desde Brana até o rapto, centenas de milhares de pessoas, eleitos, predestinados, ouvindo a mensagem profética, que está sendo repetida hoje, para pastores, evangelistas e mestres, tomar esta mensagem, repeti-la, para quê? Para que os casais, os maridos, as esposas, os filhos se preparem para o rapto. Porque há uma igreja e há uma noiva. E a noiva está fora de Laodiceia. Quem é esta noiva que está fora de Laodiceia? Ela saiu quando Brana saiu de Laodiceia, a noiva saiu. Eu saí, você saiu, nós saímos de Laodiceia. Para que retornar então para Laodiceia? Para que retornar aos costumes pentecostais? Para que retornar aos feitos denominacionais? Permaneça nesta palavra, permaneça nessa mensagem, alimente-se dela, coma do livrinho, coma da palavra. Você, marido, você, esposa, que tem conhecimento de coisas maiores do que os casais pentecostais têm. Olha, que eu vou dizer uma coisa para você. Para ter caráter, não precisa nem ser crente. Para mudar de vida, não precisa ser crente. A pessoa diz, eu vou entrar para a igreja para mudar de vida. Não é isso não, filho. Você pode mudar sem entrar na igreja. Você pode ser um bom marido, uma boa esposa. Eu tenho visto pessoas aí que têm caráter e nem crentes são. E você vê crentes que não têm caráter. Não tem nenhum tipo de caráter na vida. Certo? Para ser uma boa pessoa, não precisa ser crente não, filho. Não precisa entrar na igreja para ser uma boa pessoa. Tem muita gente lá fora que não são crentes, uns são até ateus, e são boas pessoas. Não todos, claro, você sabe o que eu estou dizendo. E tem gente que é crente, entre aspas, entrou na igreja e é um mau caráter, não vale nada. Claro que não são todos os crentes, alguns. Isso depende da pessoa, do caráter, do nascimento, certo? Agora, não ser boa pessoa e ter caráter não significa também que vai no rapto, viu? Vai ser arrebatado. Tu entende? Agora, todos que vão no rapto vão ser arrebatados são pessoas de caráter. Todos que vão. Agora, nem todos que têm caráter vão no rapto, mas todos que vão no rapto têm que ter caráter. É o que Deus tem procurado nesse dia. Ele procurou no tempo do irmão Branco, porque Laodiceia recusou ter um ato sexual espiritual com a parte mais profunda da palavra, os trovões. E Laodiceia recusou. Ele então, Cristo virou as costas para Laodiceia, para encontrar caráter, uma noiva pura da palavra. Ele tem procurado caráter e encontrou caráter. Brana. E tem que encontrar caráter, eu e você.
uma noiva pura, virgem da palavra, desde Brana até hoje, para levá-la no rapto. Você, marido, pensa o que você era e olha o que você é agora. Você é a mesma pessoa ou você mudou? Você, esposa, pensa o que você era e o que você é agora. Você é a mesma pessoa ou você mudou? O irmão Brana chegou a dizer: eu sei que não sou o que devo ser, mas com certeza não sou o que era antes. Não somos o que éramos antes. Com certeza não somos o que antes éramos. Estamos caminhando para ser o que devemos ser. O que devemos ser? A palavra feito carne. A palavra encarnada em nós. E como isso é feito? Como é que é feito isso? A palavra encarnada em nós. Campanhas, orações, muito jejum? Não. Apenas aquilo que Brana fez. O que Brana fez, se entregou a Cristo. Apenas se entregue a Cristo. Apenas entregue-se a Cristo, vive para Ele. Eis-me aqui, Senhor. O resto, o que você dá conta de fazer, faça. E o que não dá, não faça. O que você não dá conta, deixe que Deus faça por você. Você está entendendo isso? Não tente fazer o que você não dá conta. Faça o que você dá conta. O que você dá conta? Põe na sua mente o que eu dou conta de fazer. Para ser o melhor esposo, o melhor marido, melhor esposa, melhor mãe, melhor pai, melhor filho. Dá conta de fazer? Então faça. Eu não dou conta, então não faça. Deixe que Deus faz por você. Entregue-se na mão de Deus. Você entende isso? Ora, ninguém está aqui tentando fazer algo impossível, né? Colocar um fardo na costa das pessoas, dos jovens, das mulheres, dos maridos, um fardo pesado. Não, filho. Apenas tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Fé é revelação. É isto. Você entende? Que Deus nos ajude, certo? Termos esta fé para caminharmos juntos nesse caminho que está nos levando ao arrebatamento. Amém, meus irmãos? Você entende isso? Então, o profeta da noiva. Quem é esse profeta da noiva? O William Marion Brana. O profeta da noiva. Amém, meus irmãos? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda cada dia mais a caminharmos nesta fé, nesta revelação, com luz, tendo o conhecimento da graça e da misericórdia do Senhor. Ajuda-nos a sermos cada dia melhores, melhor do que fomos ontem, e amanhã sermos melhor do que estamos sendo hoje. Sabemos que isso não é algo natural, é algo que o Senhor faz por nós, algo espiritual. Portanto, nos ajuda que possamos dar ouvido à palavra, e a fé vem pelo ouvir, e cada dia que ouvimos, mais e mais tenhamos fé. E esta fé individual, não é uma fé coletiva, uma fé no indivíduo. Cada um, individualmente, tem tido esta fé. Ajuda-nos, Pai, aos pastores, aos evangelistas, aos mestres, aos casais, maridos, esposas, aos filhos, aos jovens, cada um, que possamos caminhar segurando esta palavra, em nome de Jesus. Nosso desejo é o arrebatamento, Pai.
Agora, com certeza, não temos como mudarmos uns aos outros. Não há como fazer isto. Esse é um trabalho seu. Nenhum de nós podemos mudar nem a nós mesmos, senão com a ajuda do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Vejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, os irmãos cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, os irmãos cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando.
arroz